É o maior mistério da aviação de todos os tempos, o desaparecimento do voo A1B 370 da Malaysian Airlines. Ninguém espera que um Boeing 777 simplesmente suma. Isso simplesmente não acontece. Como um avião gigantesco pode simplesmente desaparecer? Número 1. O voo A1B 370 da Malaysian Airlines se perdeu em algum ponto da imensidão do Oceano Índico em 2014. Ele desapareceu sem deixar vestígios. Apesar do maior e mais caro esforço de busca da história, nem a aeronave, nem os passageiros, nem a tripulação foram encontrados, deixando um rastro de dor, teorias e buscas intermináveis. Foi uma grande decepção quando a Marinha dos Estados Unidos declarou que os sons subaquáticos captados não vinham das caixas pretas do avião. Agora que destroços foram finalmente encontrados, o conteúdo dentro deles chocou os cientistas. Apenas 94 esqueletos foram recuperados, muito menos do que as 239 pessoas que estavam a bordo. Isso precisa ser resolvido. Não estamos falando de um avião pequeno, é um Boeing 777. Ele não pode simplesmente desaparecer. Para onde foram os outros? O que realmente aconteceu naqueles momentos finais, quando os rádios foram desligados? A trajetória do avião fez uma curva de 90 graus à esquerda, seguindo em direção ao sudoeste e desaparecendo na vastidão do Oceano Índico. Essa descoberta pode resolver o mistério, ou levantar questões ainda mais assustadoras. Como se perde um jato comercial? Como ele desaparece no ar? Número 2. Junte-se a nós enquanto revelamos a verdade arrepiante por trás do último capítulo do voo A1B 370. Um avião com 239 pessoas decola em um voo de rotina. Horas depois, desaparece sem deixar rastros. Sem chamadas de socorro, sem destroços visíveis. Simplesmente sumiu. Como um Boeing 777, uma das maiores aeronaves do mundo, desaparece em plena era de satélites e radares que monitoram tudo nos céus? Esse é o mistério do voo A1B 370 da Malaysian Airlines. Um dos desaparecimentos mais estranhos e perturbadores da história da aviação. Mas afinal, como isso aconteceu? Número 3. No dia 8 de março de 2014, exatamente à 00:42 da manhã, o voo A1B 370 partiu do Aeroporto Internacional de Kuala Lumpur, com destino a Pequim. A aeronave levava 239 pessoas a bordo, incluindo 4 cidadãos dos Estados Unidos. Era esperado que o voo durasse cerca de 5 horas e meia, com chegada prevista às 6:30 da manhã. O avião, um Boeing 777-200ER, estava em perfeitas condições e os pilotos eram experientes. O capitão Zahari Ahmad Shah tinha mais de 18 mil horas de voo e voava pela Malaysian Airlines desde 1981. O copiloto, Farik Abdul Hamid, de 27 anos, estava em seu último voo de treinamento antes de se tornar oficialmente primeiro oficial no comando de um 777. Número 4. Entre os 239 ocupantes do A1B 370, estavam 227 passageiros e 12 tripulantes, vindos de 14 países diferentes. 153 deles eram cidadãos chineses, incluindo 19 artistas que estavam retornando de uma exposição de caligrafia. Também estavam a bordo 20 funcionários da Freescale Semiconductor, uma empresa de tecnologia dos Estados Unidos. Detalhe que acabou alimentando várias teorias da conspiração. Além disso, o avião transportava 14 mil quilos de carga, entre os quais havia equipamentos eletrônicos, também alvos de muita especulação. Número 5. No começo, tudo parecia normal. O voo foi autorizado a subir até 10.600 metros. Os pilotos confirmaram ter atingido essa altitude a 1 hora e 1 minuto, e novamente a 1 hora e 8 minutos. Porém, minutos depois, algo mudou. A 1 hora e 19 minutos, as últimas palavras conhecidas vindas da cabine foram: "Boa noite, Malásia 370. Depois disso, o avião silenciou e sumiu do radar a 1 hora e 20 minutos, enquanto sobrevoava o mar da China Meridional. O transponder, dispositivo essencial para o rastreamento do avião, parou de funcionar. Nenhum sinal de socorro. Nenhuma chamada de emergência. Era como se o avião tivesse evaporado no ar. Controladores de tráfego tentaram contato, sem sucesso. Outro avião que voava nas proximidades tentou estabelecer comunicação via frequência de emergência, mas o piloto relatou apenas ouvir murmúrios e estática. O pânico começou a se espalhar. Como é possível perder um avião? Como ele pode simplesmente desaparecer?
Número 6. E é aí que as coisas ficam ainda mais estranhas. Embora o A1B 370 tenha sumido do radar civil, ele continuou sendo monitorado por radar militar por mais uma hora. Em vez de seguir para Pequim, o avião fez uma curva brusca para a direita, depois uma guinada acentuada à esquerda, voltando na direção da Malásia, numa rota sudoeste. Isso não parecia ser resultado de uma falha. Alguém ou alguma coisa mudou o curso da aeronave. A 1h52, o A1B 370 passou ao sul da ilha de Penang, atravessou o Estreito de Malacca e foi monitorado até as 2h22 da manhã, a mais de 450 quilômetros a noroeste de Penang, a uma altitude de 9.000 metros. Depois disso, desapareceu também do radar militar. Número 7. Às 7h20, uma hora depois da hora prevista de chegada em Pequim, ficou evidente que algo terrivelmente errado havia acontecido. Começou uma operação de busca e resgate que se tornaria a mais cara e complexa da história da aviação. Mas a descoberta mais assustadora viria de dados de satélite. Mesmo depois de desaparecer do radar, o A1B 370 continuou voando por horas. Às 2h39, e depois novamente às 7h13, satélites tentaram se conectar ao avião. A cabine não respondeu, mas o sistema da aeronave reconheceu os sinais. Isso confirmava que o avião ainda estava no ar por um bom tempo. Provavelmente ele ficou no ar até ficar sem combustível e cair no Oceano Índico. Mas sem os destroços principais, ninguém podia afirmar isso com certeza. E aí surgiram inúmeras teorias. Número 8. As teorias se multiplicaram. Alguns acreditavam que o comandante teria deliberadamente derrubado o avião. Outros pensavam que houve um incêndio ou falha elétrica que deixou a tripulação inconsciente, fazendo com que a aeronave continuasse voando no piloto automático até cair no mar. Houve até quem sugerisse que o avião havia sido sequestrado e pousado secretamente em algum lugar remoto. Com o passar dos anos, fragmentos do A1B 370 começaram a aparecer em praias da África e em ilhas do Oceano Índico. Mas o que isso nos diz? E onde está o corpo principal da aeronave? Vamos descobrir. Número 9. Os destroços do A1B 370 começaram a ser encontrados entre 14 de abril e 28 de maio de 2014, quando as equipes de busca trabalhavam dia e noite tentando encontrar qualquer pista que explicasse o que havia acontecido. Usaram equipamentos especiais para escanear o fundo do oceano, mas nada apareceu. Entre 4 e 8 de abril, foram captados sinais subaquáticos que lembravam os bips de uma caixa preta. Talvez, só talvez tivessem encontrado o A1B 370. Mas buscas subsequentes não encontraram nada. Em março de 2015, uma revelação surpreendente veio à tona. A bateria do localizador de dados da caixa preta havia expirado em dezembro de 2012. Ou seja, o sinal poderia não estar funcionando corretamente, dificultando ainda mais a localização da aeronave. Número 10. Em junho de 2014, a busca foi redirecionada. Especialistas passaram a acreditar que o avião tinha caído ao longo do chamado sétimo arco, o último ponto onde se sabe que ele enviou sinal a um satélite. Mas essa parte do oceano era praticamente inexplorada. Para lidar com isso, equipes começaram a mapear o fundo do mar em maio de 2014, cobrindo uma área de mais de 208.000 km². Em dezembro, esses dados seriam essenciais para a nova etapa de buscas submarinas. Em outubro de 2014, Malásia, China e Austrália lançaram uma busca submarina em larga escala. Navios especializados vasculharam 20.000 km² com sonar avançado e câmeras subaquáticas. Em 2015, mais embarcações se juntaram à missão, incluindo uma equipada com veículo submarino autônomo, capaz de alcançar áreas mais profundas. Apesar de todos esses esforços, nenhum destroço principal foi encontrado. A busca oficial foi suspensa em 17 de janeiro de 2017. Número 11. Mesmo com a suspensão da busca oficial, o desejo por respostas continuou. Em março de 2019, a Malásia afirmou que consideraria uma nova busca se surgissem pistas críveis. A empresa Ocean Infinity manteve o interesse, especialmente após encontrar um submarino argentino em 2018. Em 2022, a empresa anunciou planos de retomar as buscas em 2023.
ou 2024, dependendo da aprovação do governo. À medida que o 10º aniversário do desaparecimento do A1B 370 se aproximava, em 2024, a Malásia confirmou negociações com a Austrália para uma nova busca. Em dezembro de 2024, o governo da Malásia concordou em investir $70 milhões, com o compromisso de só pagar se o avião for realmente encontrado. Finalmente, em 25 de fevereiro de 2025, o ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, confirmou que a Ocean Infinity havia oficialmente retomado a busca. Número 12. Algum destroço foi encontrado? Sim, mas apenas em pequenos pedaços. Até outubro de 2017, 20 fragmentos considerados parte do A1B 370 foram descobertos em praias no oeste do Oceano Índico. O primeiro, um flaperon da asa direita, apareceu na Ilha Reunião em julho de 2015. Os números de série confirmaram que a peça pertencia ao avião desaparecido. Outras partes, como o estabilizador direito e trechos da asa direita, surgiram em Moçambique em 2016. Cientistas utilizaram modelos de deriva oceânica para rastrear esses destroços até um provável ponto de impacto, próximo às coordenadas 35,6 graus sul por 92,8 graus leste. Mesmo com essas descobertas, persistem grandes dúvidas. Por que tão poucas peças apareceram? Por que os destroços não se espalharam como em outros acidentes? Alguns especialistas, como o professor Ji Chen, da Universidade Texas A&M, acreditam que o avião entrou na água quase em posição vertical. Isso explicaria por que apenas algumas partes grandes emergiram. Número 13. Décadas após o desaparecimento do A1B 370. O que vem pela frente? Mais de 11 anos se passaram desde o sumiço do voo da Malaysian Airlines. Apesar dos inúmeros esforços, o principal corpo da aeronave nunca foi encontrado. Agora, com a nova busca aprovada pelo governo da Malásia, reacende-se a esperança de, finalmente, resolver o mistério. A Malásia anunciou em 2024 que planejava uma nova fase de busca. A Ocean Infinity, que já havia realizado uma busca em 2018, sem sucesso, está de volta. Agora equipada com tecnologia ainda mais avançada e um novo plano de operação. A empresa ganhou destaque ao encontrar, em 2018, um submarino argentino a quase 1.000 metros de profundidade, além de localizar um navio da Marinha dos Estados Unidos que estava desaparecido há 78 anos. Agora, com toda essa experiência acumulada, ela volta ao Oceano Índico para tentar localizar o A1B 370. A área escolhida para a nova busca, equivalente ao tamanho da cidade de Sydney, foi definida após uma análise detalhada de dados de satélite, padrões climáticos e locais onde os destroços já apareceram. Número 14. A Ocean Infinity está utilizando um navio de alta tecnologia chamado Armada 7806 para fazer o escaneamento do fundo do mar. Essa embarcação foi construída em 2023 e está equipada com os mais modernos equipamentos capazes de localizar objetos em profundidades extremas. No entanto, para as famílias dos passageiros e tripulantes, a dor nunca passou. O desaparecimento do A1B 370 foi mais do que uma manchete. Foi uma tragédia pessoal. Elas perderam pessoas queridas, sem qualquer explicação durante anos. Lutaram por respostas, com a esperança de que um dia a verdade viesse à tona. A ausência de conclusões definitivas tornou o luto ainda mais difícil. Em novembro de 2016, os familiares dos desaparecidos anunciaram sua própria iniciativa de busca por destroços, concentrando os esforços na costa de Madagascar. Entre dezembro de 2016 e agosto de 2018, eles recuperaram 5 fragmentos que acreditavam pertencer ao avião. Esses pedaços foram entregues ao então ministro dos Transportes da Malásia, Anthony Loke, para análise posterior. Número 15. Diferente de outros acidentes aéreos em que os destroços são encontrados e as causas identificadas, o A1B 370 permanece como um enigma. Essa incerteza prolongada deixou famílias presas à dor, sem poder seguir em frente. Mas a tragédia não afetou apenas os familiares. Ela abalou também toda a indústria da aviação. Como um avião moderno com tecnologia avançada pode simplesmente sumir? Companhias aéreas e governos de todo o mundo perceberam que algo precisava mudar. Até então,
Muitos voos eram monitorados apenas por radares em terra, o que tem grandes limitações quando o avião está sobre o oceano. Hoje, várias companhias passaram a exigir que as aeronaves enviem atualizações de localização a cada poucos minutos. Algumas instalaram sistemas de rastreamento em tempo real via satélite, tornando muito mais difícil que um avião desapareça sem deixar rastros. Número 16. As caixas pretas também passaram por mudanças. Antigamente, seus sinais duravam cerca de 30 dias. Após o desaparecimento do A1B 370, especialistas passaram a exigir melhorias nesses dispositivos, que seus sinais durem mais e que sejam capazes de armazenar mais dados de voo. A tragédia também mudou a forma como missões de busca são conduzidas. Antes do desaparecimento do A1B 370, ninguém imaginava que uma busca aérea pudesse durar tantos anos ou custar tanto. Hoje, os governos entendem melhor a necessidade de resposta rápida e de uma coordenação internacional mais eficiente quando um avião some. O caso do A1B 370 se tornou um dos maiores mistérios da história da aviação e forçou o mundo a repensar como os aviões são monitorados e como as buscas devem ser organizadas. Também evidenciou a importância de oferecer respostas às famílias que sofrem perdas em tragédias. Mesmo após mais de uma década, o mundo não esqueceu. A pergunta continua ecoando. O que realmente aconteceu com o voo A1B 370? Será que um dia ele será encontrado? A nova busca traz esperança de que o mistério possa finalmente ser resolvido. Mas mesmo que nunca recuperem os destroços, o caso do A1B 370 já deixou um legado duradouro na aviação e na segurança aérea. Número 17. Agora, mudando completamente de assunto, você acreditaria se te dissessem que as terras congeladas da Antártida já foram cobertas por uma vegetação verdejante e exuberante? Pois é exatamente isso que pesquisadores descobriram ao explorar esse continente gelado. Ao que tudo indica, a Antártida foi, há cerca de 90 milhões de anos, o lar de uma floresta tropical vibrante, repleta de diferentes espécies de plantas e animais, incluindo gambás e castores. Em uma expedição à Antártida, cientistas encontraram raízes de plantas fossilizadas preservadas no fundo do oceano desde a era dos dinossauros. Parece inacreditável, mas essa paisagem congelada foi, em outra era, um verdadeiro bosque verde. Os fósseis revelaram que o clima da região era excepcionalmente quente, com temperatura média anual em torno de 12 graus Celsius, cerca de 2 graus a mais que a média atual da Alemanha. No verão, os termômetros podiam chegar a 19 graus, com rios e pântanos atingindo 20 graus. A quantidade e a intensidade das chuvas eram comparáveis às da atual Nova Zelândia. Para sustentar um ecossistema tão vivo, os cientistas concluíram que a concentração de dióxido de carbono na atmosfera era muito mais alta do que se imaginava para o período Cretáceo. Número 18. Essa descoberta incrível desafia tudo o que sabíamos sobre o período Cretáceo, que já era conhecido como o mais quente dos últimos 140 milhões de anos. E não para por aí. A análise de núcleos de gelo retirados da Antártida também trouxe insights valiosos sobre as mudanças drásticas de clima nesse continente ao longo do tempo. Esses núcleos funcionam como anéis de árvore. Cada camada representa um ano de neve e clima. Através deles, é possível saber como estavam as temperaturas, quão agitados estavam os oceanos ao redor da Antártida e muito mais. Eles mostraram que, nos últimos milhares de anos, a temperatura na Antártida variou mais de 10 graus Celsius, acompanhando os ciclos glaciais e interglaciais do hemisfério norte. Essas mudanças drásticas, somadas ao recente aumento no dióxido de carbono da atmosfera, apontam para um cenário preocupante: o derretimento acelerado das camadas de gelo da Antártida. Número 19. Outro achado curioso na Antártida vem despertando a atenção: estruturas que lembram pirâmides. Descobertas em imagens de satélite, essas formações nas montanhas Ellsworth têm proporções impressionantes e simetria quase perfeita. Uma delas, com base quadrada de 22 quilômetros, foi registrada em 2016. A semelhança com a icônica Grande Pirâmide de Gizé, no Egito, causou alvoroço na internet. A Antártida é um dos lugares mais isolados e inóspitos da Terra, onde a presença humana é extremamente limitada. Por isso, a existência dessas formas estranhas fez crescer teorias conspiratórias. Algumas pessoas sugerem que essas pirâmides seriam vestígios de uma civilização antiga que prosperou ali há milhares de anos.
Outras acreditam que seriam obras de extraterrestres. Para desmentir essas ideias, o geólogo Dr. Mitch Darcy, do Centro Alemão de Pesquisas Geocientíficas em Potsdam, explicou que essas pirâmides são, na verdade, formações naturais chamadas de nunataks, picos rochosos que sobressaem do gelo. Apesar da explicação científica fazer sentido, ainda há quem acredite que seja tudo parte de um encobrimento do governo, como no caso da suposta pirâmide negra do Alasca. E você, o que acha? Número 20. Ainda sobre a possibilidade de que a Antártida tenha abrigado civilizações antigas ou até visitantes de outro planeta, outro achado misterioso despertou a curiosidade: a descoberta de túneis gigantescos, perfeitamente moldados, sob o gelo. Durante uma expedição liderada por universidades do Reino Unido, em parceria com o British Antarctic Survey, cientistas usaram aviões de alta tecnologia, equipados com sensores de última geração para mapear a camada de gelo e também o solo e o mar abaixo dela. Mas, ao escanear o subsolo com radar, os pesquisadores ficaram chocados ao descobrir túneis arqueados com altura impressionante de cerca de 250 metros. Para se ter uma ideia, isso é mais alto que a Torre Eiffel. A descoberta foi totalmente acidental e deixou os cientistas sem palavras. No começo, tentaram explicar os túneis de forma natural. Talvez tenham sido esculpidos ao longo de milhares de anos por água derretida, que se concentra em certos pontos e escava lentamente o gelo. Essa teoria faz sentido do ponto de vista científico, mas, para muitos, ela não era suficiente. Quanto mais analisavam as imagens, mais os túneis pareciam ter sido esculpidos artificialmente. Isso fez crescer a teoria de que, assim como a suposta pirâmide, esses túneis poderiam ter sido construídos por uma civilização antiga, ou até por seres avançados que viveram na região há muito tempo. Será mesmo? Número 21. Como se não bastassem os túneis, outra descoberta impressionante fez os cientistas acreditarem estar diante de uma verdadeira cidade congelada. Durante o mapeamento rotineiro da Antártida, os pesquisadores notaram uma depressão incomum na camada de gelo. Desconfiados de que poderia haver um rio subterrâneo por ali, decidiram investigar com equipamentos de radar de alta precisão. E o que encontraram foi inacreditável. Uma gigantesca caverna com aparência de catedral, esculpida naturalmente por um rio sob o gelo. A estrutura tinha mais de 10 quilômetros de extensão e era quase tão alta quanto o Empire State Building. Curiosos para saber o que havia dentro, os cientistas baixaram uma câmera na imensa cavidade e ficaram boquiabertos. O interior era formado por paredes de gelo esculpidas com padrões ondulados, quase como os entalhes de pedra das grandes catedrais europeias. Era como entrar em um palácio de cristal congelado escondido do mundo. Mas o mais impressionante ainda estava por vir. Nas águas escuras no fundo da caverna surgiram criaturas estranhíssimas e fascinantes. Anêmonas estavam presas ao teto gelado. Algo inédito, já que normalmente vivem no fundo do mar. Nadando ao redor delas, havia crustáceos parecidos com camarões e até peixes. Um ecossistema inteiro estava florescendo em completo isolamento, longe da luz solar. Os cientistas ficaram intrigados. Como esses seres conseguiram se adaptar e sobreviver em um ambiente tão extremo, escuro e gelado? O desaparecimento do voo A1B 370 não é apenas uma das maiores tragédias da aviação moderna, é também um lembrete profundo de como, mesmo com toda a nossa tecnologia, ainda há mistérios que desafiam a lógica e a ciência. Por mais que os anos passem, as perguntas continuam ecoando. Onde está o avião? O que realmente aconteceu naquela noite? E por que, com tantos recursos, ainda não conseguimos encontrar todas as respostas? Enquanto novas buscas são iniciadas com tecnologias mais avançadas e especialistas seguem trabalhando incansavelmente, o mundo observa com esperança, não apenas por curiosidade, mas por respeito aos familiares que ainda esperam por um desfecho, por justiça e por paz. Mais do que localizar uma aeronave, trata-se de trazer clareza a um episódio que marcou profundamente a história da aviação e a vida de centenas de pessoas. E mesmo que o A1B 370 nunca seja totalmente encontrado, o legado que ele deixou, nas políticas de segurança, nos protocolos de rastreamento, na solidariedade entre nações, continuará a influenciar o modo como voamos e como lidamos com o desconhecido. Aos que perderam alguém, fica nossa solidariedade. Aos que ainda buscam, nossa torcida. E a todos nós, o compromisso de nunca esquecer.
Porque enquanto houver perguntas sem resposta, haverá também a necessidade de continuar procurando. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!